Como que é o desenvolvimento da história? Gente, eu estou escrevendo o livro, mais uma vez eu vou falar de como eu escrevo e como pode ser escrito, tá? Vocês sempre são livres para escolher da maneira que vocês querem escrever, né? Claro. Você pode fazer o clímax. O clímax, o que seria aquele momento máximo, onde vai acontecer o desfecho, né? Você pode fazer um livro que ele vai aumentando cada vez mais, tá? E aí ele chega naquele clímax e plum, aí acontece o que teria que acontecer. Então, essa é uma maneira de escrever que é uma maneira lisa. Você vai aumentando, aumentando, aumentando a tensão, aumentando, aumentando a curiosidade até que tem um desfecho, tá? Essa é uma maneira. Qual que é a minha maneira de escrever? Eu gosto de fazer montanha-russa. Eu gosto de fazer várias coisas acontecendo, tá? Vários clímax. Então, vai acontecendo, ufa, não aconteceu. Vai acontecendo, nossa, ufa, não aconteceu. Então, o nosso leitor, ele se sente assim, é como se ele estivesse numa montanha-russa. Eu gosto de escrever assim, e eu gosto de ler livros assim. Lembra que eu falei o que a gente vai escrever? Qual o tema que a gente vai escrever? E eu falei, a gente vai escrever aquilo que a gente gosta de ler, né? Então, eu gosto de ler livros dessa maneira, então eu prefiro escrever dessa maneira. Outra coisa que eu acho bárbara, assim, bem legal, tinha uma série antiga, um seriado antigo, que era muito bacana, que virou filmes, virou uma série de filmes também, que ele me chamava muita atenção, me prendia demais. E é super antigo o seriado. Quando eu nasci, ele já era antigo, né? Então, ele me prendia a atenção. Eu não sabia por quê. Eu sou muito curioso nessas coisas assim, né? Em histórias, né? Aí eu comecei a pensar, por que prende tanta atenção? Eu não consigo nem ir no banheiro quando eu estou assistindo essa série, né? Muito menos ir fazer uma pipoca, né? Então, eu percebi que é o seguinte, ele tinha várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. Na verdade, nessa história, tinha duas nessa série. Porque era assim, olha, vocês não vão reconhecer de jeito nenhum essa série, né? Era assim, era uma nave que estava no espaço, onde nenhum outro homem jamais esteve, e eles paravam sempre perto de um planeta, desciam para esse planeta e tinha uma equipe no planeta e o pessoal na nave. E aí aconteciam dois problemas gigantescos, um no planeta e um na nave. Eram duas histórias diferentes. Eles tinham que resolver esses dois problemas. Então você não tinha só um problema acontecendo, por exemplo, só no planeta, você tinha também na nave. A nave estava para cair, estava para explodir, estava para morrer todo mundo. E o planeta também, eles estavam presos, estava para acontecer alguma coisa, estava para explodir, sei lá. Sempre tinha um problema assim e gerava tensão e ficava indo de uma história para outra. Sempre indo no planeta, estava acontecendo lá, aí de repente estava o que estava acontecendo na nave, aí voltava para o que estava acontecendo no planeta. Isso dá uma dinâmica violenta. Tá? É diferente de você ficar só lá na nave, está acontecendo isso. Aí você está fazendo só um clímax e plum, ou a nave estoura, ou todo mundo sobrevive. E é a mesma coisa, você ficar só no planeta. Se você ficar mostrando os dois, e o que era mais legal, um interferia no outro. Isso que é legal, uma história está interferindo na outra. Se aqui não der certo, aqui não vai dar. E vice-versa. Então, isso me chamou muita atenção e eu comecei a escrever assim. Eu gostei de escrever assim. Então, você vê os meus livros, deixa eu ver se eu pego um aqui, alguma parte. Se eu der sorte, eu vou abrir em um, não dei sorte. Vamos ver, daqui a pouco eu acho. Devia já ter marcado. Não. O que acontece? Aqui, achei. Eu separo, não sei se vai dar para ver daí, mas eu separo por esses 3 asteriscos aqui. Né? Então, assim, aqui está acontecendo uma história com alguns personagens. Aí tem esse asterisco aqui é outra história que está acontecendo ao mesmo tempo, com outros personagens. Aí chega aqui, olha, volta para esse daqui. Tá? Então, essa parte aqui normalmente se refere a essa, ou pode ser uma terceira história com outros personagens. Tá? Então, o que acontece? Você está lendo aqui, de repente você vai para um outro personagem, aí você volta para aquele personagem. Então isso é bem interessante, porque você fica aquela dinâmica, fica acontecendo, e essas coisas são coisas que vão acontecendo e vão acontecendo ao mesmo tempo, e elas vão se interligar, uma vai interferir na outra. Nesse caso aqui, é importante você ter a história toda na cabeça,
não dá para você ir escrevendo, que nem eu tinha falado no começo, tem a ideia, o meio e o fim, né? Tem o começo, o meio e o fim. Eu tenho uma ideia e vai desenvolvendo ela. Aí você não consegue fazer isso. Se você tem a história toda na cabeça, você consegue repartir ela em personagens e histórias diferentes que vão se interligar. Então, isso é bem legal fazer. Se vocês conseguirem fazer isso, eu aconselho, tá, gente? Porque isso é muito, muito bacana de fazer. Você tá naquela dinâmica, isso dá muita dinâmica, dá muita curiosidade. E por que dá curiosidade? Você tá lá, você tá numa história. Aí, na hora que vai acontecer alguma coisa importante, você vai para outra história. Aí você está lendo essa daqui pensando, mas e aquela lá? O que aconteceu ali? O cara estava na beira do precipício, será que ele caiu ou não caiu? Aí volta para lá, o cara não caiu, beleza. Ou caiu, né? Então, você vai dando a curiosidade para o teu leitor. Isso é muito importante. E é muito importante vocês continuarem assistindo os próximos vídeos.